Olá a todos, eu sou Karina Salgueiro, sou fisioterapeuta, dedico-me à neuroreabilitação, sobretudo no âmbito privado, num centro em Barcelona. Desde já agradecer à Formaterapia por esta iniciativa, porque estando em casa também nos apetece de alguma forma trabalhar, e se não podemos trabalhar com os nossos pacientes, sempre podemos estar a estudar, a adquirir novos conhecimentos, em ver como trabalham os outros e como podemos também melhorar a nossa atividade quando voltamos a pôr as mãos na massa. Hoje venho-vos falar do treino visual e o controle postural em pacientes com AVC, sobretudo porque sabemos que um AVC pode trazer mais ou menos complicações, dependendo tanto da tipologia da lesão cerebral, mas também da localização e do seu tamanho. E repassando um pouco quais são estas sequelas e estas consequências do AVC, sabemos que as mais evidentes são aquelas alterações de consciência, atenção e alerta, em estados muito iniciais. Depois temos outras alterações que podem ou não ser do nosso âmbito, como a disfonia, a desártria, incluso a disfagia que pode apresentar o paciente, mas nós como fisioterapeutas parece que damos muita mais atenção, tanto à alteração do tono muscular, à alteração da sensibilidade, à alteração da capacidade de movimento, e por fim também há umas alterações que são menos frequentes no paciente com a lesão cerebral adquirido, já tanto acidentes vasculares como não, que são estas alterações perceptivas e visuais que podem apresentar os pacientes, e se calhar dentro do campo da percepção visual podemos encaixar como terapeutas. Então sabemos que desta afectação dos pacientes com AVC, vamos ter os pacientes com uma afetação motora, com uma sintomatologia motora, que são cerca de 80%, esta afectação 80% é motora, e depois temos as afectações não motoras, e seriam então outros sintomas, e dentro desses 20% de outros sintomas, que são capacidade executiva, alteração de memória, outras alterações perceptivas, como a negligência, também vamos ter as alterações visuais, que mais à frente já vamos ver quais são as mais frequentes e as que dentro dos pacientes com ictus e onde podemos, se calhar, atuar como terapeutas. Por outro lado, e agora interrompendo a linha que estava a seguir anteriormente, neste tipo de pacientes com AVC, temos uma taxa de risco de caída muito elevado. Isto realmente é algo que deve ser estudado e que deve ter também atenção da nossa parte. Por um lado, porque sabemos que esta taxa é bastante elevada, estamos a falar de entre 14% e 65% dos pacientes sofrem a caída em período de hospitalização, isto que em teoria estão monitorizados 24 horas ou estão sob vigilância. E por outro lado, entre 37% a 73%, ou seja, uma taxa ainda superior, dos pacientes sofrem uma caída nos primeiros 6 meses estando em casa. E realmente estes números levam-nos a estudar o risco de caída em pacientes com AVC e como podemos diminuir estes números. Também nos interessa diminuir estes números porque podemos evitar as complicações futuras, estamos, por exemplo, a falar de fraturas, podemos evitar a instauração do medo em estes pacientes, que realmente é muito importante. A instauração do medo leva a que o paciente tenha uma recuperação mais lenta, estamos a falar de uma aportação psicológica que trava este avanço de recuperação, este travão na aprendizagem motora e na adquisição de novas experiências motoras. E, portanto, realmente eu acho que é importante
por nossa parte, terem em atenção o risco de caída, como estudá-lo e como diminuir estes números. Então sabemos que o risco de caída está intimamente relacionado com o controle postural em estes pacientes. A nível genérico, o controle postural está definido como uma interação complexa entre a percepção do ambiente, as respostas a possíveis perturbações e a manutenção dos centros da gravidade dentro de uma base de sustentação, e assim permite ao indivíduo assumir e manter uma posição corporal desejada. Então, isto leva-nos a concluir que o controle postural pode ser alterado tanto por perturbações relacionadas com o contexto, com o entorno, com a gravidade, com perturbações relacionadas com a base de apoio e perturbações relacionadas com o movimento voluntário do próprio indivíduo. O movimento voluntário realizado por nós também influi em este controle postural, em esta capacidade de manter uma posição controlada. E quais são os objetivos funcionais do controle postural? Os objetivos funcionais do controle postural são dois. Por um lado temos a estabilidade postural, ou o que chamamos normalmente de equilíbrio, e por outro lado temos a orientação postural. Parece que estamos a falar do mesmo, mas as definições a nível científico são diferentes. Por um lado temos a estabilidade postural, que é definida como a coordenação das estratégias que estabilizam os centros de massa do corpo frente a perturbações internas ou externas. E por outro lado temos a orientação postural, que refere-se à capacidade de controlar a alinhação de diferentes segmentos do corpo e o tono postural correspondente frente à gravidade, a base de sustentação e o ambiente visual e outras referências internas que possam aportar informação ao paciente. Então, resumindo um pouco, aqui fiz um pequeno esquema para ser mais visual, em que estamos a falar que em condições normais, agora estamos a falar sem patologia, temos as informações aferentes, as informações que chegam ao nosso sistema nervoso para este controle postural são do sistema somatosensorial, do sistema vestibular e o sistema visual. Sabemos que o sistema somatosensorial é o predominante, estamos a falar de 70% da informação sensorial, enquanto que do sistema visual estamos a falar só de 10%. Então aqui já conecto a importância de estudar o sistema visual ou abordar o sistema visual na terapia com os pacientes com AVC. Do sistema visual temos duas aportações. Temos uma aportação do sistema visual focal ou principal e, por outro lado, do sistema ambiental ou periférico, sobretudo deste último que eu referi. Também vamos ver mais à frente. Por outro lado, temos o sistema vestibular, que também pode ser abordado por bastantes terapeutas que se dedicam à área, e por outro o sistema somatosensorial, o mais importante, sobretudo porque nos dá referências sobre pressão, sobre a superfície de apoio e a orientação relativa à gravidade. E sabemos que então é um sistema muito importante para o controle postural e que nós, como fisioterapeutas, temos bastantes ferramentas para poder abordar este tema. Depois desta recolha de informação sensorial, que é transportada ao nosso sistema nervoso central, temos a parte então da modulação
sensorial, que também vamos ver o que é mais à frente, mas assim resumindo é a seleção e o equilíbrio entre diferentes informações sensoriais. Depois desta recolha de informação e deste processamento, claro que temos que passar à execução de respostas posturais, à execução destes ajustes posturais e as respectivas estratégias de movimento. Então vemos que o sistema visual, que neste caso passa a ser o mais importante em casos de AVC, isto não disse antes, mas no mesmo estudo que apresentei anteriormente, vê-se que em casos de acidente vascular, esta proporção entre sistema visual, sistema somatosensorial e sistema vestibular, vê-se alterada. Assim, o sistema visual passa a ser o sistema dominante das aferências sensitivas, aportando 70% da informação sensorial, da informação do mundo que nos rodeia, na ajuda da construção da imagem mental e então grande parte do córtex cerebral estará implicado na análise da informação visual. Então seria estas radiações eletromagnéticas, estes estímulos que vêm das coisas do mundo externo, que entram através do olho humano, sobretudo pela captação de fotorreceptores da retina, são transportados pela via óptica ao nosso córtex cerebral, onde vamos ter a nossa sensoperceção, a percepção sensorial do mundo externo. E aqui estamos a falar de identificação ou reconhecimento, por exemplo, de coisas, de objetos, tanto a forma, cores, o espaço, os limites, a luz, etc. Então vamos falar um bocadinho agora dos aspectos estruturais ou do componente estrutural deste sistema visual. Temos uma primeira etapa, um primeiro contacto, que é a retina, que já é a capa mais interna da parede do globo ocular, ok? Estamos a falar ainda do globo ocular, então estamos a falar externo ao nosso crânio, mas na capa mais interna da parede do globo ocular já vamos ter a presença dos fotorreceptores e então estamos a falar dos primeiros neurónios da via óptica. Estes fotorreceptores tanto podem ser os conos, que principalmente podemos encontrar aqui no eixo central do olho, que é o que nos vão captar os detalhes. E por outro lado temos os bastões, que estão mais na zona periférica da retina e que estão ausentes na zona central. Por outro lado, já entrando mais a fundo no sistema nervoso, encontramos de imediato a via óptica, não é? Então, passado da retina, já estamos a falar de um nervo óptico, de um quiasma óptico, de onde existe então o cruze das vias e, portanto, é aqui de onde se faz o estudo do campo visual e da percepção visual em si. Então temos o campo visual, sabemos que o campo visual é binocular, resulta da fusão dos campos visuais de cada olho por separado e não esquecer que sempre fazemos a divisão entre a área nasal e a área temporal do campo visual. Por fim, já estamos a falar dentro do nosso cérebro, já estamos a falar do processamento desta informação que nos chega pelo campo visual e sabemos que temos sobretudo duas vias de processamento. Estamos a falar do sistema magnocelular e do sistema parvocelular. Então, repetindo, desde a retina, por um lado, por uma via subcortical, chega-nos a informação ao córtex parietal posterior
e por outro lado, pela uma via direta, temos a informação que nos chega ao córtex visual primário. Deste córtex visual primário temos então a via dorsal. Esta via dorsal é o que nos dá esta informação de localização e orientação espacial, e por outro lado temos uma via ventral, o que nos leva informação ao córtex temporal inferior, que nos vai identificar o que é que estamos a ver, e portanto se transmite através de vias temporais, onde vai estar relacionado com a área da linguagem. Então, depois de ter identificado este sistema dorsal ou este sistema ventral, repetimos que temos este sistema dorsal dirigido ao córtex parietal posterior, que está relacionado com esta orientação espacial, o movimento, a localização, a profundidade, e por outro lado esta via ventral que está relacionada com a forma, com as cores e com a descrição de objetos. Também podemos fazer uma análise mais funcional desta via visual, que é através dos círculos de Skeffington. Então, Skeffington divide a função visual em 4, na antigravidade, na linguagem audição, na área de centragem e na área de identificação. Então, a área de antigravidade, este círculo de antigravidade, que representa onde estou, é de onde fazemos a relação do sistema visual, vestibular e proprioceptivo em dirigir o corpo no espaço. Depois temos outro círculo, o círculo centrado ou de centragem, que está relacionado em onde está, em localizar visualmente, em dirigir e convergir os olhos, a fixação visual, e está relacionado então com a orientação e a localização de objetos. Depois temos a área ou o círculo de identificação, identificamos o que é este objeto. Então aqui há uma acomodação e fixação dos olhos. Estamos a falar também da implicação do sistema cognitivo, memória e áreas de linguagem, e portanto aqui temos claramente uma via ventral que está relacionada com o lóbulo temporal. E por último, mas não mais importante, temos o círculo da linguagem-audição, que aqui sim temos a representação simbólica e é a dominação, é de onde vamos das imagens ao conceito e do conceito às imagens. Aqui também, analisando esta parte funcional da visão, é quando nos aparecem as agnósias visuais, e existem várias agnósias definidas, como a agnósia da forma, que é a agnósia no reconhecimento das coisas, no reconhecimento de objetos, de letras, ou inclusive a agnósia ou o reconhecimento de caras, paciente que não é capaz de desenhar o objeto que está a ver. E isto, se analisarmos puramente, está relacionado com uma lesão no giro temporal inferior, não é? Na agnósia deste reconhecimento. Por outro lado, também temos a prosopagnósia, que é a incapacidade de reconhecer caras, seja especificamente caras, e também a lesão também está no giro temporal inferior. Depois temos a cromatópsia, que então vamos ter a dificuldade no reconhecimento de cores, e a agnósia
do movimento, que aqui sim que estamos a falar numa lesão concreta da área temporal média, a dificuldade em perceber a direção e a velocidade do movimento, sobretudo de objetos, não de exterior ou externo ao nosso movimento próprio. Então, entramos já no sistema visual, no controle postural e nesta percepção visual. Então, esta percepção visual vai depender de dois subsistemas, como referi anteriormente naquele esquemazinho com desenhinhos. Temos o sistema visual focal e o sistema visual ambiental. Então, o sistema visual focal, também conhecido como a visão central, está especializada na percepção dos movimentos e objetos e o seu reconhecimento, também no seu seguimento, fixação e reconhecimento de objetos. E por outro lado temos o sistema visual periférico ou sistema visual ambiental ou visão periférica. Sobretudo é sensível ao movimento do entorno e pensa-se que é o sistema dominante na percepção do movimento corporal e controle postural, devido a que proporciona referências tanto da verticalidade como a horizontalidade do ambiente, do contexto. E aqui então sempre vamos lembrar-nos de quando vamos no carro, sobretudo espero quem copiloto, porque quando vamos a conduzir vamos utilizar o nosso sistema visual focal ou visão central, porque realmente estamos reconhecendo objetos e o movimento de coisas, mas vamos passar a outra experiência, não a experiência de copiloto, em que tentamos manter a visão fixa em um objeto móvel que nos transtorna um pouco, e também a outra experiência de estar, este mareio, esta náusea, quando estamos lendo dentro do carro, não é? Em que mantemos o nosso sistema focal bastante fixo num objeto que não se move, enquanto que o nosso ambiente, a nossa visão periférica, este sistema visual periférico, sim que está detectando um movimento contínuo, e aqui pode não coincidir muito bem as informações diferentes que chegam ao nosso sistema visual. Depois, estudando também já a parte da motricidade ocular, sabemos qual é a musculatura externa ou exterior, musculatura externa. Estamos a falar de oblíquos superiores, dos retos, do oblíquo inferior, e esta que sobretudo está inervada por pares de nervos cranianos, que também entramos então no nosso sistema nervoso central. Podemos ter uma lesão direta ou cerca nestes nervos cranianos, e portanto já estamos a falar de um comprometimento direto do sistema visual nos pacientes com AVC. Então falamos do terceiro nervo craniano, estamos a falar do nervo motor ocular, que nela está implicada não só a dilatação pupilar, também a musculatura elevadora da pálpebra, acho que estou a falar bem, e inerva a musculatura tanto do reto medial, estamos a falar também do reto superior e inferior e oblíquo inferior. Então estamos a falar que o terceiro nervo cranial, então, estamos a falar de uma lesão anterior, quando subcortical, que pode estar bastante implicada em casos de AVCs. Depois também temos o quarto nervo craniano, que sobretudo inerva o músculo oblíquo superior, e o sexto nervo craniano, que é o músculo reto lateral,
que então já são nervos bastante mais específicos. E então com isto, desde um estudo funcional a um estudo estrutural e sua relação com o sistema nervoso, podemos concluir que a correta função do sistema visual resulta da boa ou da correta binocularidade, porque sabemos que este campo visual se constrói com a informação ou com a captação dos dois olhos, a óptima acomodação visual. Então, quando estamos a falar da estrutura realmente do olho e desta visão central e periférica, e por outro lado também os adequados movimentos oculares, não é? Porque sabemos que é esta musculatura externa do olho que vai ajudar tanto na focalidade como na convergência desta visão. E quais são as alterações do sistema visual nos nossos pacientes com AVC? Entre 20% e 57% dos indivíduos têm alterações visuais como consequência do AVC. Então estamos a falar de dados estatísticos e de uma taxa bastante elevada. Então perguntamos porquê não actuar também nesta área, neste campo, onde podemos chegar. Temos a parte dos optometristas e temos a parte também de terapeutas físicos, visto que no sistema visual também temos musculatura implicada e sistema nervoso implicado. Então, os problemas visuais mais comuns, estamos a falar na redução do campo visual, como no caso das hemianópsias, a dificuldade de focalização, a visão dupla ou a diplopia e problemas oculares motores. Nós também, para quem trabalha com pacientes mais autónomos, pacientes mais participativos, e quando começamos a trabalhar com estes pacientes a condução, ou seja, pacientes com lesões graves de AVC que voltam a conduzir, temos que ter em conta todos estes aspectos, não só a redução do campo visual, que realmente pode afetar na condução dos pacientes, sobretudo na segurança dos outros, a dificuldade de focalização, a visão dupla, que também é bastante incapacitante, e os problemas oculares motores, sobretudo no seguimento e na alteração visual. Então, as alterações visuais, ou seja, do sistema visual em concreto, e as alterações oculomotoras, sobretudo relacionada com a musculatura externa, contribuem para o controle postural, principalmente porque depende delas o aumento da oscilação corporal. Os movimentos oculares está comprovado que altera e influi na oscilação corporal e, portanto, no equilíbrio, e as alterações visuais também, porque sabemos que em condições normais 10% dos inputs sensitivos vêm do sistema visual e em casos de ictus estamos a falar de 70%. Como podemos avaliar ou identificar, ou começar a identificar, alterações visuais e sobretudo relacionadas a nível oculomotor dos nossos pacientes, com um teste de Cover que sobretudo analisa as fixações, as divergências e as convergências oculares, ok? Talvez a explicação mais detalhada fica para outra apresentação, mas sobretudo valorar as versões em que ambos os olhos movem-se na mesma direção. Estamos a falar em divergências, que os olhos movem-se em sentidos opostos, sobretudo a convergência, que é muito normal, a divergência já pouco normal é. Podemos avaliar o seguimento, o movimento dos olhos em seguir um objeto, em como se move no espaço, porque podemos ver que ambos os olhos acompanham, um olho não acompanha ou é o outro. Também podemos avaliar os movimentos sacádicos no câmbio rápido
da visão de um objeto ao outro, tanto em amplitude mínima como em amplitude grande, em amplitude máxima. E também avaliar a fixação e manter a vista num objeto com a intenção de obter uma imagem nítida e uma identificação dos objetos. Também é importante ter em conta do sistema visual a percepção da linha média visual, e realmente isto é importante sobretudo na posição adquirida de pacientes. Temos pacientes que, se sua linha média visual já é alterada, é normal que sua postura vai se adaptar a esta linha média visual. Então, se a minha linha visual está alterada, está inclinada à direita, é normal que a minha postura se adapte e se incline também a esse lado. Não só é muito evidente direita e esquerda, como também atrás e à frente, não é? Pacientes que movem ou trasladam o seu centro de gravidade a posterior e pacientes que trasladam o seu centro de gravidade anterior. Mas, se calhar, o mais fácil de observar, sobretudo por nós, terapeutas que analisamos a postura do paciente, é como esta linha média visual também afeta a minha postura. Por outro lado, então, à parte de analisar estes campos, estes aspectos visuais, também temos o campo da oculomotricidade. Sobretudo, pensar que a alteração do tono postural e a própria percepção desta musculatura ocular pode estar a influir o controle postural geral e a alinhação corporal que o indivíduo adota, assim que o tono postural da musculatura extraocular tem uma translação para o tono postural normal. E isto está comprovado sobretudo em estúdios com prismas, okay? Com estes óculos prismáticos que, alterando o tono muscular da musculatura extraocular, também altera o tono muscular e a postura do indivíduo. A nível do sistema vestibular, em como o sistema vestibular influi no controle postural, sabemos que temos os receptores vestibulares, canais semicirculares e otólitos, que são responsáveis na detecção dos movimentos angulares e lineal da cabeça, respectivamente. Sabemos também, por outro lado, que o sistema vestibular interactua com o sistema proprioceptivo, com o objetivo de diferenciar o movimento ativo e passivo da cabeça. E, por último, saber que é um sistema que se ativa maioritariamente ao movimento e, portanto, podemos concluir que é um sistema sensorial que a sua implicação é maior no equilíbrio dinâmico. Assim, a relação do sistema vestibular com o sistema visual nasce nos núcleos vestibulares, sobretudo porque temos um reflexo vestibulocular que permite gerar movimentos oculares compensadores da aceleração angular da cabeça e que se transmite às estratégias e às reações de equilíbrio corporais. Sobretudo porque a primeira estratégia de equilíbrio corporal já vem desde o controlo cefálico. E a influência do sistema somatosensorial no controle postural. Aqui sabemos que este sistema diferencia-se de todos os anteriores pelos receptores que não se encontram nem localizados, mas sim repartidos por todo o organismo, incluindo na própria musculatura ocular. E daí deste sistema, vamos captar a informação cutânea, tanto relacionada com a superfície de apoio, contacto com objetos, inclinação anterior, posterior e lateral do corpo, sobretudo que se encontra alterada em neuropatias periféricas. Também estamos a falar da propriocepção, a informação sobre a longitude muscular e velocidade da contração e força de tensão, e a propriocepção do sistema mandibular. Inclusive temos estudos em que a posição da mandíbula
também é um referente perceptivo para a postura. Por fim, passamos a falar da modulação sensorial, tal como vos comentei anteriormente. Então, depois da integração sensorial, é de responsabilidade do sistema nervoso de processar esta informação e selecionar qual é a mais adequada segundo que circunstâncias. A modulação sensorial é fundamental em um caso de incapacidade ou interferência de algum dos sistemas sensoriais. Por exemplo, no caso de que eu estou na cozinha e fico sem luz, é óbvio que eu vou utilizar as minhas mãos para palpar por onde posso ir. Então aqui já não posso contar com o sistema visual. E aqui então foi a modulação sensorial decidiu optar mais pelo sistema táctil das mãos que do sistema visual. Esta etapa do controle postural termina onde? Termina na ativação das vias eferentes nesta resposta motora e na produção da atividade muscular necessária, ou seja, seria estes ajustes posturais que, no exemplo que dei, seria a seleção das mãos para controlar o caminho que tem que seguir até onde seja. Passamos então à alteração do controle postural específico no paciente com AVC. Nos pacientes com patologia neurológica como o AVC é comum encontrar alteração do controle postural devido a diferentes transtornos. Primeiro, na integração da informação sensorial, sabemos que vamos ter estas pequenas alterações que comentei anteriormente, seja no sistema visual, no sistema somatosensorial, muitas, seja no sistema vestibular. Vamos encontrar alterações em alguma destas informações sensoriais. Depois também vamos ter alterações perceptivas, cognitivas e de orientação espacial, que então está relacionado mais com esta modulação sensorial e este processamento da informação. E por último também vamos encontrar alterações da biomecânica e nas estratégias do movimento, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de uma hemiparésia ou uma hemiplegia. E são estas três alterações que vão fazer aumentar o risco de caída e que vão limitar os pacientes na realização das suas atividades. Então, por fim, vamos ver que tipo de estratégias vamos ter para afrontar estes problemas. Então, do sistema visual, talvez podamos realizar algum tipo de terapia visual, de terapia vestibular, uma estimulação sensorial relacionada com o sistema somatosensorial. Na modulação sensorial também interfere já o trabalho com os neuropsicólogos, que também é bastante importante, e depois temos os ajustes posturais, que estão relacionados com a percepção do contexto, a relação dos centros de gravidade e da base de sustentação e realmente a velocidade e a ativação e o timing destes ajustes posturais. E aí, como terapeutas, somos idílicos. Nos indivíduos hemiplégicos ou hemiparéticos devido a um ictus, a tração mais evidente à integração sensorial, sem dúvida, é relacionada com o sistema somatosensorial, porque temos tanto um deficiente controle muscular e, portanto, a informação relacionada com a nossa biomecânica e sistema somatosensorial está anulado, assim como o sistema perceptivo. Todos sabemos que, em casos de acidente cerebrovascular, vamos ter alterações relacionadas com a sensibilidade. Depois, sabemos que a habilidade desta modulação sensorial é necessária para manter um controle postural e também pode estar alterada em pacientes com AVC, sobretudo em estados agudos, onde vimos que esta alteração de memória, atenção e consciência está bastante afetada. Em estados mais crónicos, sim que já parece haver esta construção
do predomínio da informação visual. Este change que os falei entre o sistema somatosensorial e a informação visual, de 70 a 10 passa a ser de 10 a 70. Também os posso comentar como podemos valorar ou avaliar esta integração sensorial nos nossos pacientes. Pois então, há parte da postografia dinâmica computurizada, que custa muito e não sei se todos podemos ter na nossa consulta, mas sim que podemos realizar o CTSIB, o Clinical Test for Sensorial Integration in Balance, que está publicada nos livros de Chamoy Cook e Orac, do controle postural. Então, este teste detecta alterações no equilíbrio, acrescentando dificuldades tanto no sistema visual, porque acrescenta uma cúpula na cabeça do paciente, provocando uma interferência do sistema visual. O paciente não pode confiar mais no sistema visual ou simplesmente fechando os olhos. E por outro lado, pode acrescentar uma alteração ou induzir a uma alteração no sistema proprioceptivo, porque podemos acrescentar uma esponja entre os nossos pés em posição reta e a base e a superfície de apoio. Com este teste podemos analisar a dependência que os indivíduos têm em diferentes formas de informação sensorial e a deficiência relacionada entre elas. Isso podemos ver porque conseguimos ver um aumento da oscilação corporal dependendo que interferência juntamos a este teste. Com isto depois desta avaliação, podemos tratar o paciente ou abordar o paciente com uma estimulação sensorial. A estimulação sensorial aumenta a percepção que o paciente tem do seu corpo frente ao contexto, restaurando a simetria sensorial mediante a influência sobre o sistema visual, proprioceptivo ou vestibular. Não? Então, neste equilíbrio entre diferentes informações sensoriais. Parece que existem várias técnicas de estimulação sensorial e são mais efetivas em indivíduos com lesão, sobretudo no hemisfério direito. Talvez no hemisfério, estamos a falar de outro tipo de lesões ou outro tipo de preocupações no hemisfério esquerdo. Os estímulos, sabemos que os estímulos não têm que ser aplicados todos ao mesmo tempo. A aplicação do estímulo de um estímulo pode ser suficiente para a correção parcial ou total da postura e então aumentar a participação dos pacientes em uma tarefa. E tanto o uso de técnicas como vibração, a estimulação proprioceptiva transcutânea, a estimulação vestibular e o uso, por exemplo, de gafas prismáticas podem estar contempladas nesta estimulação sensorial. Depois desta estimulação sensorial, depois do trabalho da modulação sensorial, então passamos aos ajustes posturais, não é este componente efector, em que podemos incorporar nas sessões de tratamento exercícios de controle postural e equilíbrio, exercícios de antecipação incorporados na realização da tarefa e exercícios de equilíbrio ou de ajustes reativos, também incorporando outro tipo de tarefas. Também não podemos esquecer os sistemas de biofeedback. Neste caso temos plataformas de biofeedback em que a mais barata de todas passa a ser a WeFit e o software da WeFit Balance.
Também temos a parte da reabilitação do controle postural através da terapia visual. Então, em que consiste a terapia visual? Consiste no treino visual, no treino de atividades sensoriais e musculares para a reabilitação de habilidades visuais e de processamento visual. Então, aqui podemos falar da restituição, em que consiste no treino do campo visual, da sensibilidade ao contraste e fusão e convergência visual. Podemos estar a falar nas estratégias de compensação, que consiste no treino do movimento sacádico do olho, treino de estratégias de pesquisa, treino no movimento do olho da leitura, uso do movimento das pálpebras e o treino destes aspectos nas atividades da vida diária, sobretudo de localização. Depois, por outro lado, temos a substituição, que a substituição já é o uso de óculos com prismas, tapa-olhos, a adaptação da luminosidade e a magnificação ou modificação do contexto, como por exemplo um paciente que tem um déficit visual poderá perfeitamente utilizar técnicas de magnificação como as lupas. De exercícios oculomotores ou motores oculares em concreto, podemos dar alguns exemplos que encontrei na literatura, sobretudo relacionado com o aumento do controle postural em indivíduos jovens sem patologia, como, por exemplo, mover os olhos horizontalmente e verticalmente entre dois pontos, enquanto a cabeça é mantida numa posição medial para potenciar os movimentos sacádicos do olho. O seguimento de objetos mantendo a cabeça em posição fixa para potenciar os movimentos de research, de procura. Os movimentos de cabeça horizontais e verticais mantendo a vista ao ponto fixo para potenciar a adaptação postural. Movimentos da cabeça opostos aos movimentos visuais, entre outros, ok? Vocês podem encontrar alguns artigos científicos que eu fui referindo durante a apresentação, mas realmente relacionado com aspectos práticos, com a prática clínica, podemos encontrar poucos. Deste artigo, o que podemos extrair de hipótese é que a melhora da função vestibuloespinhal também ajuda na adaptação neural, já que o treino destes exercícios oculomotores afetaram o controle postural destes indivíduos. Então, o que é que podemos, depois desta análise do sistema visual, do sistema de controle postural, a influência que estes sistemas têm sobre o controle postural, podemos saber que podemos trabalhar o controle postural com a anulação do sistema visual, muito fácil, fechando os olhos, com a ausência de informação visual, uma interferência grande, como o uso de cúpulas, indução ao conflito visual, com estas boxes de informação visual, ou por exemplo, o mais fácil e o mais económico para a prática clínica é induzir ao conflito através dos óculos de realidade virtual, em que existem vários softwares gratuitos que proporcionam ao indivíduo o entorno irreal que não se corresponde ao presente e, sobretudo, juntar tarefas, acrescentar tarefas de dual task em que comprometam a visão central no reconhecimento de objetos ou seguimento de movimentos para que seja o nosso sistema periférico, o sistema ambiental, a ser o responsável da postura. Por último, já despedindo-me de todos vocês, os pontos a destacar deste trabalho é que é conhecido conhecemos que o sistema nervoso basa-se em informações sensoriais provenientes do sistema visual, do sistema vestibular e somatosensorial para o processamento e programação motora dos ajustes posturais adequados.
Por outro lado, sabemos que em situação normal o sistema somatosensorial aporta a maioria da informação e em presença de patologia neurológica como o AVC, esta percentagem é transferida ao sistema visual. Também podemos concluir que indivíduos hemiplégicos por AVC podem apresentar transtornos não só na integração sensorial, senão também como no processamento, nesta modulação sensorial e alterações na execução dos ajustes posturais. Este impairment físico em que nos centramos bastante nas nossas sessões de tratamento. Por outro lado, o estudo da fisiologia do equilíbrio indica-nos que existe uma estreita relação entre o sistema visual e o controle postural e, portanto, o sistema visual não tem que ser esquecido nos nossos pacientes com AVC e, infelizmente, não encontramos evidência científica direta sobre a integração do sistema visual ou do treino visual na reabilitação do controle postural dos pacientes com AVC. Sobretudo, nos vamos a basar no estudo da fisiologia do equilíbrio e da aportação que o sistema visual tem no controle postural e esperamos que vários trabalhos sejam publicados, ou seja, abrimos aqui uma linha de trabalho e de estudo para os fisioterapeutas como terapeutas físicos e sabendo que a musculatura extraocular também é de nossa responsabilidade. Agora sim, cheguei ao final, quero despedir-me de vocês, muito obrigado por estarem do outro lado a ouvirem, muito obrigado à Formaterapia por incluir-me dentro deste projeto e agora, por último de tudo, pedir perdão pelos erros ortográficos que cometi, que fui detectando ao longo do trabalho e sobretudo, pelos erros linguísticos. Bem, que estou aqui a terminar de maquetar o vídeo e estou-me a ouvir de fundo e estou a pensar se realmente estou a falar português, não é? Estes arranques em castelhano e terminação em português, a ver se conseguia disfarçar, que acho que não consegui fazê-lo muito bem. Espero que para a próxima seja melhor. À próxima vou fazer um aquecimento português antes, vou tentar ler aqui uns maias ou uns lusíadas antes de fazer a exposição oral. Mas sobretudo peço a vossa compreensão. Nós aqui em Espanha já estamos há 3 semanas, esta vai ser a 4ª, a trabalhar desde casa, sobretudo movimentando-me pelo mundo catalão e espanhol e tentei fazer esta pausazinha para estar com vocês com Formaterapia, mas esta pausazinha ha sido muito interferida. Mas para a próxima sempre será melhor. Adeus e fiquem em casa. Tchau!